Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário fala da recompensa que o trabalhador recebe por praticar suas funções na empresa em que serve. Esta é mais uma de suas metáforas que Paulo usa para falar de verdades espirituais, no sentido de que seus leitores tenham uma melhor compreensão do que ele pretende ensinar. Desde Adão, que o Criador tinha alertado aos filhos dos homens que a desobediência à sua vontade teria como recompensa a morte. Essa realidade, somente Cristo Jesus é que pode reverter ou mudar. Porque o salário do pecado, em uma linguagem bem fácil de se compreender, o que se chama de pecado significa a desobediência dos mandamentos de Deus. Ou seja, o ser humano peca contra o Criador quando deixa de fazer a vontade soberana do Deus Todo-Poderoso. No caso de Adão, Deus disse: não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Adão desobedeceu a ordem de Deus e pecou. Por quê? O salário do pecado é a morte. Portanto, depois que Adão pecou contra o mandamento de Deus, todos os seus descendentes já nasceram como escravos do pecado. Por isso que está escrito que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Desde o nascimento do ser humano, que ele já começa a morrer. Porque tudo que acontece de negativo com o ser humano vai lhe roubando a vitalidade da vida, até culminar com a morte física e, em muitos casos, a morte espiritual, quando alguém parte desta vida sem Cristo Jesus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus. Mas como Deus não criou os seres humanos para a morte, então o Criador de todas as coisas precisava agir em favor dos filhos dos homens. Deus nunca perde a batalha e seus planos terão o seu fiel cumprimento. Ainda que não seja como os seres humanos compreendem. Este dom gratuito de Deus foi
providencial, no sentido de vencer a morte e o diabo com seus demônios, que influenciaram Adão a pecar, bem como os seus descendentes depois dele também. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A morte tinha que ser vencida pela vida. Vida esta que está em Deus, que é a fonte de toda a vida e existência de todas as coisas criadas. No caso da morte física, seria o fim desta dimensão da existência humana. E no caso da morte espiritual, é de fato a separação eterna de Deus, que é a vida. A morte física vai ser vencida pelos remidos, porque todos haverão de ressuscitar para a vida eterna em Cristo Jesus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O Evangelho é maravilhoso, porque nele recebemos as promessas de Deus por meio de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo foi um instrumento do Evangelho da revelação de Deus, porque ele tem sempre suas mensagens cristocêntricas, ou seja, Cristo está sempre no centro das mensagens do Evangelho das Boas Novas. Por meio de Cristo Jesus, o grande Deus deu o golpe fatal na morte, bem como em seus efeitos, isso na vida dos remidos de Cristo Jesus. Finalmente, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo Jesus, nosso Senhor, é um dos títulos mais completos do nome do Filho de Deus, ele que antes mesmo de sua manifestação no planeta Terra, já era esperado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Deus, o Pai, o ressuscitou de entre os mortos, o exaltou soberanamente, acima de qualquer outro, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mensagem que nós encontramos em Filipenses capítulo 2, versículos 9 ao 11. Cristo Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai, porque a Ele foi dado todo o poder, em cima nos céus e embaixo na terra. Portanto, quem desejar ter direito à vida eterna, à salvação, somente por meio da graça de Deus e por Cristo Jesus. Ele que foi constituído por Deus como nosso Senhor e Salvador.
quero mais uma vez solicitar a você que compartilhe este áudio e vamos juntos semear o poderoso Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o nosso comentário que você pode ler no nosso blog Comentário Expositivo do Novo Testamento.